Reza a lenda que o universo é indiferente, é alheio às nossas vontades. Isso é... eu diria que uma doce ilusão. A verdade é temorosa e é bem pior do que imaginamos. O universo é vivo e ele percebe tudo o que fazemos. O ano era 1990. Todos temiam o tal bug do milênio. Enquanto isso, o cosmos orquestrava o desmoronamento da própria realidade. Nosso relato tem início com uma jovem. Vamos chamá-la de Clara. Uma doce e meiga jovem agitada, como todos os jovens são. Clara havia alugado um casarão no interior de São Paulo, feito de madeira e argamassa, uma residência antiga que foi construída quando todos começavam a se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Uma reforma recente disfarçava os ornamentos antigos, que dava a sensação nítida de que era apenas um disfarce para esconder algo adormecido que habitava ali. Um dia, inquieta e curiosa, decidiu descer até o porão da residência, estranhando, pois nada constava na planta daquela casa sobre um porão. Estava lacrado e esquecido, como se alguém tivesse o esforço para esconder aquele lugar. A atmosfera era densa, não apenas pelo aglomerado de poeira de anos, mas sim por um silêncio estranho. Lá havia muitas coisas, mas o que a chamou a atenção a princípio foram prateleiras com compostas que guardavam o que parecia ser vegetais ressecados, diferentes daqueles que encontramos em feiras e mercados. Eram irregulares, diria até mesmo que uma espécie de aberração. A curiosidade de Clara é como um anzol, e aquilo a atormentou no sentido de querer respostas e entender o que era. Em uma noite, Clara estava sem sono. Ficou observando a lua, que, refletindo o sol, tornava o ambiente de sua casa menos obscuro. A claridade a irritava e tirava o sono. Clara desceu naquele porão novamente. Parecia atraída por uma força que iludia a sua própria vontade. Foi quando sentiu uma brisa fria. Parecia um sopro antigo, de existências que nem imaginava. Essa brisa saía de uma fresta na parede. Ao se apoiar para tentar descobrir o que era aquilo, a parede enfraquecida pelo tempo tombou e revelou um cômodo novo, que também não aparecia nas plantas. Havia uma espécie de estante com livros, alguns espalhados pelo chão. A estante estava posicionada no centro do cômodo e atrás havia uma passagem, como uma entrada para uma espécie de túnel. O túnel se estendia por metros para baixo, posicionado de forma circular, tinha o teto ovalado com luzes que se acendiam de maneira automática. Eram metros e mais metros de caminho, que percorrido não levava a lugar algum, a não ser as entranhas da terra. Clara teve um receio enorme de continuar. Hesitou na hora e resolveu voltar de onde veio. O pavor era tamanho, suas pernas tremiam no caminho de volta. Sua pupila totalmente dilatada revelava o imenso medo. Clara, obstante de desistir de conhecer aquele misterioso túnel e os segredos que lá poderiam conter, e com medo de descer lá novamente sozinha, convidou suas duas melhores amigas para aquela enigmática caminhada ao desconhecido. Juntas, entraram naquele misterioso portal para o desconhecido. A cada passo, aumentava a sensação de mistério, de que algo as estaria engolindo, tomava conta. Não era uma presença que as espiava, e sim algo que as oprimia. Uma força avassaladora de alto domínio psíquico as fazia tremer, e seus pensamentos se desviarem dos objetivos. Desceram aquele túnel por cerca de 1 hora, que pareceram dias. Ali, pareciam vagar por uma veia doente do planeta. A descida circular foi se endireitando, digamos assim. À frente, elas viam o que parecia ser uma saída para aquele túnel temoroso. Ao saírem do túnel, encontraram um salão colossal. Era gigantesco. E por incrível que pareça, a centenas de metros abaixo da terra, parecia ser iluminado pela luz do sol. Mas era estranho. O teto havia luz, mas essa não se estendia até o solo. Haviam tochas acesas, como se alguém recentemente as tivesse acendido. O salão era cheio de diversas escrituras em dialetos desconhecidos. Nada indicava que fosse algo criado por humanos. Ali repousava no centro do salão um monólito negro.
haviam ranhuras com escritas. A princípio, elas não estavam entendendo do que se tratava, e ao se aproximarem, perceberam uma escrita entalhada no monólito que era totalmente liso e reflexivo, escrito num português colonial. Mais parecia com um enigma do que qualquer outra coisa. A luz crepuscular sinalizará o fim. Irá revelar os presságios insanos da morte e o término de tudo que existe. O fulgor noturno do sol marcará o começo da extinção da esperança. Irá expor o desaparecimento de tudo o que um dia existiu. E assim, Sumel tomará a sua forma colossal. Lendo isso, uma das amigas de Clara criou uma certa expectativa. Algo estranho acabou de acontecer. Tudo aquilo parecia ser antigo, como se soubessem que um dia alguém iria ler e talvez decifrar as palavras escritas. Pouco tempo após, uma voz rouca, um pouco grave, ressoou no vazio do salão. Sumel, foi dito, e causou um eco assustador. Elas se assustaram e logo buscaram refúgio. Ficaram assustadas a ponto de não conseguir mais enxergar a entrada do túnel por onde vieram. Correram, suas mentes estavam perplexas, acharam a entrada do túnel e em questão de minutos estavam de volta à superfície. Algo muito diferente de como ocorreu durante a descida. Naquela mesma noite, Clara decidiu dormir na casa de uma de suas amigas. Incrivelmente, todas compartilharam do mesmo sonho. Uma figura sombria, adornada de inúmeros braços que se moviam como tentáculos. Uma silhueta contra um céu pontilhado de estrelas que pareciam mortas. Nos sonhos, a entidade controlava tudo. A realidade, seus desejos, moldava tudo o que existe em sua própria vontade. Aquilo demonstrava que suas vidas eram mera sugestão, e se questionaram se realmente estavam vivendo tudo aquilo. O terror daquilo persistiu ao decorrer do dia, e faltavam apenas 4 dias até a virada de ano. Evento muito esperado de maneira positiva por uns e com receio por outros. Afinal, muitos jornais e telejornais noticiaram o bug do milênio, que para muitos seria um grande evento celestial que iniciaria uma profecia apocalíptica. Afinal, estavam em muitos livros antigos que a luz noturna iria se apagar, e com isso, tudo seria engolido pelo caos e trevas. Calhou com um grande eclipse lunar. O brilho do sol refletido na lua seria totalmente extinguido por um breve momento. Aquela profecia iria se concretizar nos calendários, o que aumentou o medo de Clara e suas amigas. Os dias se passaram. Estavam angustiadas. Temiam contar a qualquer pessoa e serem vistas como pessoas com transtornos, loucas. E, enfim, chegou a virada de ano. Aquela contagem regressiva que, de horas, foram reduzidas a minutos e, após, segundos. E dado o horário exato da virada de ano, não ocorreu o que todas estavam esperando. Não ocorreu uma explosão, e sim, um colapso. A realidade como conhecíamos começou a se desfazer pelas extremidades. As leis da física que regem a lógica se tornaram nada além do que sugestões. As cores começaram a se fundir, espectros novos de cores surgiram. Nas ruas, um vislumbre da entidade colossal se formava. Aquilo nada mais era do que uma sinfonia. As notas do caos surgiam e fogos de artifícios apenas sufocavam os gritos das pessoas. O céu clareava como relâmpagos, e lá havia aquela figura gigantesca parada, observando. As pessoas olhavam para cima e aos poucos entendiam que aquilo não era mais o céu, e sim um véu rasgado, que revelava não mais um vazio, um silêncio cósmico, e sim uma monstruosidade universal que não estava vindo atrás de nós. Aquilo sempre esteve aqui. Estava esperando o momento certo. A nossa realidade era apenas um sonho. E naquela noite, ao som da contagem regressiva da humanidade, ele finalmente iniciou o seu despertar. Se você gostou do nosso conteúdo, nos fortaleça deixando seu like, inscreva-se no canal e compartilhe.